Vídeo do Narrativando agora, o jogo que destruirá a indústrias dos jogos. Clair Obscur Expedition 33. Ontem eu tava olhando algumas coisas sobre esse jogo aqui. Fiquei com vontade de jogar de novo, cara. Esse jogo é muito bom. Que jogo bom da peste. Ai, ai, que jogo bom. Bom mesmo. Quem quiser saber, eu fiz um vídeo de 1 hora e alguma coisa desse jogo, tá ligado? Que ele é um dos meus favoritos atualmente. Ele tá no Leozinho Games! Leozinho Games! Quem quiser ver depois, tá ligado? Eu fiz um vídeo bem produzidozinho e tá lá. 1 hora e meia de vídeo, contando a lore do jogo. Bom demais. Minha experiência. Bom demais o jogo, tu é doido. Deixa eu ver esse vídeo do Narras. De tempos em tempos, uma obra de arte aparece e muda todo o ecossistema. Bom demais. E todas as verdades que as pessoas acreditavam se mostram mentiras. Isso não é diferente com jogos. Jogos de combate por turno não vendem mais. Um jogo precisa de microtransação. Conversa. E sai a conversa. A gente tira pelo Baldur's Gate 3 e... Eu tô ligado que ele tá sendo irônico, né, mano? E agora o Clair Obscur. Precisamos botar tinta amarela pra indicar onde o jogador precisa ir. Essas coisas eram levadas como mantra por muitos da indústria dos jogos e até por muitos jogadores. Não é isso? Eu mesmo já escutei de amigos meus que jogos de turno são datados. Né? O pior é que eu não gostava de jogo de turno, cara. E coisas do passado. Aí, pra falar a verdade, eu comecei com Pokémon, né? E Pokémon é bonzão. Que só existiam por limitação técnica da Só é muito lento. época. Mas com você vai acelerar ali no emulador que fica suave. E que jogos action são categoricamente melhores. Me pergunto o que eles têm a dizer de Clair Obscur Expedition 33. Eles têm a dizer isso aí mesmo. Até hoje vejo reclamações. Não tem como esse jogo ganhar o jogo do ano, porque o jogo pode ser a melhor coisa do mundo, mas é de turno, não jogo. A crítica ainda é essa. Vamos falar sobre o perigo que Clair Obscur representa para a indústria dos jogos, comentando sobre sua proficiência de game design, narrativa e arte. Beleza. Nesse ponto, não preciso apresentar o jogo para ninguém. O jogo milagroso feito por uma equipe basicamente iniciante, sem muita experiência em jogos, mas com muita paixão e comprometimento para fazer a visão deles se tornar realidade. Isso é aterrorizante para alguns setores do mundo dos jogos. Para efeito de comparação, a equipe de microtransação da franquia Call of Duty tem aproximadamente 3.000 pessoas cara, de microtransação trabalhando nela. Já a equipe inteira de Clair Obscur teve aproximadamente 30 pessoas fixas. Isso mostra que tem algo muito errado na muito legal, cara. indústria dos jogos. Não só com estúdios, mas com as pessoas que financiam esse ecossistema. Mas como Expedition 33 vai destruir o mercado dos jogos? Mas aí que tá, cara. O que é que vale mais a pena para as empresas? Microtransação pra eles encher o rabo de dinheiro ou fazer alguma coisa por amor? Eu acho que é o dinheiro ainda, né? Bem, vamos por partes. Enquanto eu jogava, fui percebendo algumas coisas que muitas vezes se perdem em jogos AAA, que é a visão unificada de uma equipe em sincronia, tornando cada parte do jogo algo que exalta a outra e fazendo com que o todo seja maior do que a soma das partes. De forma casual, chamamos isso de amor ou alma do jogo. Você sente que cada desenvolvedor fez o seu melhor que lindo. para fazer uma experiência sensacional. Que cada parte do jogo não foi só alguém recebendo um salário para fazer, mas alguém que deixou parte da sua alma nessa botou carinho obra de arte. Parafraseando o que o músico de Expedition 33 disse: não sei o que poderia acontecer comigo amanhã. Eu fiz a música como se fosse morrer no dia seguinte. Tinha que deixar o meu legado. E logo? Não, ele não tava doente nem nada. Ele só sentiu que devia fazer assim, devido a essa ser a sua primeira experiência em trabalhar com jogos, coisa legal. que ele sempre quis fazer. Tem poucos jogos assim hoje em dia. É bem raro, cara. Isso é até poético. Assim, depende. É por isso que eu não tenho pressa de jogar os jogos, tá ligado? Eu gosto de ver o que todo mundo tá falando a respeito dos jogos. Aí se eu tiver interesse eu vou lá e jogo. O Clair Obscur, ele pra você ver como... Assim, quando eu vi o trailer dele a primeira vez, eu dei uma julgada. Mas quando ele lançou, eu vi uma gameplay e achei o jogo muito bonito, tá ligado? Parecia ser muito bom. Aí me deu muita vontade de jogar. Eu fui jogar.
Mas quando eu vi o trailer, eu vi que era de turno, eu já fiquei meio assim. Nisso eu já tinha zerado o Baldur's Gate 3, que é full turno também. E amo, 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 amo. Ético de certa forma, espelhando algumas questões apresentadas dentro da história na própria vida real. Foi esse tipo de alma que levou a termos um jogo que se destaca em diversas áreas diferentes, aplicando muitas vezes o básico, mas sim as intenções mercenárias de encher o jogo de A música é muito boa. conteúdo vazio, repetitivo e com aqueles incentivos para gastar com microtransações. Por isso, agora vamos falar da narrativa, Ah, que lindo! game design, Que lindo! arte e como eles mostraram que a perspectiva da maior Ai, tá que jogo perfeito da porra. parte do público gamer, seja da indústria ou os consumidores, estava errada. Uma das coisas mais elogiadas do jogo foi a história, e aqui eu vou evitar spoilers. Mas não foi só ela que ganhou os holofotes. A forma que os personagens conversam foi descrito por muitas pessoas como muito humano A amizade entre eles, tipo, você vai conversando com eles, tá ligado? Vai upando a amizade. Cara, porra, é muito bom a conversa entre eles. e Amo, eu sempre amo as conversas do Verso com profundo. o SQA e o Monoko. Tu é doido, mano? É muito Por foda. que isso acontece? Em um mundo onde jogos e histórias ficam cada vez mais superficiais, com medo de deixar o consumidor perdido, tudo é cuspido na sua cara sem sutileza nenhuma. Não há camadas nos diálogos e os personagens viram caricaturas ambulantes. Fora quando a história e personagens acabam sendo só ferramentas para os roteiristas e diretores se colocarem na história para puxarem o próprio saco, receberem os holofotes, querendo ser maior do que a própria obra, ou dizer que todo mundo que discorda dele deveria ser proibido de ter opinião ou expressá-la. Isso rola muitas vezes pela industrialização massiva da obra, que transforma ela apenas em um produto desprovido de significado transcendente e artístico, sendo só um vetor para ganhar dinheiro e afagar o próprio ego ou visão de mundo. É o tipo de coisa que dá origens a diálogos forçados, personagens sem alma e tramas que parecem ser escritas por alguém limitado emocionalmente e intelectualmente. O curioso é que isso é um problema circular. Sua obra tem um texto ruim, não tem alma e por isso quem a consome vendo no celular, falando no WhatsApp. E isso faz com que a pessoa não preste atenção. Para evitar que a pessoa que não presta atenção se perca, a história e personagens ficam mais idiotas e óbvios. Mais simples. O que faz com que as pessoas tenham menos interesse de acompanhar de fato. É por isso que a ideia é que você tem que fazer o bagulho mais imerso possível pra você. E mexam no celular e por aí vai. Percebeu? Acaba que uma coisa incentiva a outra. Tu não acabou de puxar o celular, eu não tô jogando, é que recebi a notificação. Eu fui ver o que era. Tudo bem, isso aqui não é o único motivo dos problemas que eu comentei. Ele tá falando do jogo. Eu tô vendo um vídeo falando sobre. E como não tem muito visual, é mais o narrativa falando, dá pra escutar, tá ligado? Mas é um elemento interessante. É exatamente aqui que Expedition 33 vai na contramão dessa ideia falsa de que o público precisa ser tratado como idiota. A história usa uma estrutura de ocultação de informação como motivador de engajamento. Desde o primeiro segundo, as coisas apresentadas são incompletas. Apenas o suficiente para você compreender o contexto informativo geral e emocional do que vai rolar. Raramente respostas são dadas durante o jogo, no máximo pequenas peças de um enorme quebra-cabeça. Isso poderia deixar os jogadores confusos? Sim. Mas aqui a história faz um gancho emocional poderoso com sua abertura, transmitindo diversas técnicas de empatia com os personagens, trazendo essa parada de jogar pedra é muito legal. Um grande mistério interessante e diversas... É assim que ele se mede se ele tá perto da Artifice ou não. Essas informações novas vão sendo apresentadas, uma novidade atrás da outra desse mundo bizarro que estamos. Esse tipo de estrutura de jogar grande foco no contexto emocional dos personagens e deixar a trama totalmente nevoada depende muito de algumas características-chave. Os personagens serem interessantes, o mistério ser bem construído e a recompensa do mistério ser boa. Os personagens serem interessantes? É óbvio. Como nada na história meio que faz sentido e os personagens são nosso avatar para lidar com aquilo, eles precisam apresentar elementos emocionais e dinâmicas que, independente de onde estejam, sejam interessantes de se acompanhar. Isso é feito de diversas formas na ficção, e aqui algumas usadas foram dramas poderosos, dilemas morais, objetivos difíceis e envolvimento com esses elementos misteriosos que nos fazem sentir que os acompanhar vai resultar em um grande momento no futuro. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como eles funcionam narrativamente aqui, porque meio que o canal todo já falou sobre isso em algum momento ou outro. Então se você não é inscrito, dá like, se inscreve e acompanha aí os vídeos, porque sempre tem algo narrativo que eu comento neles. Aqui entram os... Um jogo que eu acho que vai ser igual a esse, mesmo que não seja a mesma mecânica, é o Squadron 42. Squadron 42... Até o nome é parecido. Eu não vi nada desse aí, não. Diálogos.
Perceba que a maioria deles não dizem o que querem dizer diretamente, sempre há uma outra camada a ser descoberta, coisa evidenciada pelo tom de voz, rosto, linguagem corporal dos personagens... E frases incompletas, que muitas vezes eles só simplesmente não falam nada. Lembra do que eu falei? Ocultação de informação é uma forma de gerar engajamento, e isso não serve só para grandes tramas, mas também para questões emocionais. A quantidade de informação escondida eventualmente gerará tensão emocional no relacionamento do grupo, seja positivo ou negativo. Pesquisa depois se quiser, vai ser em 2026. Vou dar uma olhada, anunciou em algum evento esse ano, foi? Eu tenho que ver ainda resumo desses eventos. Vou ter que estar dando uma olhada depois, vou dar uma olhada depois. Eu gosto de ver pelo Nautilus, bom demais. O mistério bem amo o canal do Nautilus, é perfeito, puta que pariu. Construído é o que vai dar o ambiente para os personagens explorarem suas características. Não adianta termos uma grande revelação se até lá a obra não nos deixa ansioso, não nos dá dicas, não faz com que os Alan é perfeita, né? personagens sofram com isso e por aí vai. Aqui vai ser o trabalho do roteiro mais prático, onde vão, quais são suas relações com esses ambientes, os acontecimentos em si, reviravoltas pontuais e que se conectam com a grande reviravolta. O jogo de ocultar e revelar informações se torna crítico aqui. É o balanço entre te dar o contexto para incrementar o mistério ainda mais, mas não o revelar. Ó, meu bot sendo eficiente. É algo bem difícil de se fazer, pois pode cansar o jogador caso não revele o suficiente ou faz matar o mistério cedo demais, não sobrando espaço para você se animar no futuro. No jogo, isso se manifestou, por exemplo, na hora de revelar como resolver certos problemas do continente, como a barreira funcionava, os actions, alguns personagens dando contexto de como as coisas rolaram na região, as antigas meu manesque é fofo, meus amigos, expedições, etc. Assim chegamos na recompensa final, a grande reviravolta. Fique tranquilo que eu não vou revelar. É o momento de umas 4, 5 horas de live, chave. De maior pressão. Quanto mais tempo o jogo demora a revelar, quanto mais você atrasa essa informação, mais você promete que será incrível. Afinal, esperei tanto, melhor que seja bom. É o que o jogador provavelmente pensará. Claro. Aqui é necessário algo que mude a visão dele sobre tudo e, de preferência, que ele perceba que estava também tudo na sua frente o tempo todo. A beleza de bons mistérios na ficção é que você pode os identificar se for atento o suficiente, mas nunca pode os confirmar. É o sentimento de quase ter certeza, e quando a última peça é revelada, tudo faz sentido, é um encaixe perfeito. Você grita, sabia! Isso valida a experiência da pessoa, recompensa ela por ter prestado atenção em coisas pequenas e grandes, faz ela relembrar certas partes e pensar, bem que eu achei estranho, ou, agora aquilo tem outro sentido. E acredite, é possível identificar o mistério do jogo bem cedo. No final do vídeo, vou mostrar como foi o meu processo com isso. Tá, eu tô curioso. Porque pra falar a verdade, obviamente eu também teorizei várias coisas que claramente eu acertei, mas eu não sabia que o vilão ia ser o outro cara. Obviamente, no final da primeira luta contra a boss final, já dá pra teorizar algumas coisas. Por que ela tá protegendo a gente? Aí depois... Mas mesmo assim é um plot twist da porra. Já que um amigo meu registrou as minhas teorias. Esse tipo de coisa é a prova de uma escrita cuidadosa que leva em consideração a capacidade de raciocínio do espectador. Deixa um vácuo para que sua imaginação o preencha, e no processo te torna curioso e engajado para saber o que realmente... Ei, mas minha mulher fica com raiva, bicho. Ela é que nem o Jojo aqui da live, tá ligado? Ela não gosta que eu teorize, não, que eu acerto. A gente assistiu esse final de semana o filme do Until Dawn. Inclusive, eu já baixei até o jogo pra me jogar depois. Aí assistimos o filme, aí tudo que eu teorizei durante o filme, eu acertei, eu não errei nada. E ela aí, mano, cala tua boca aí, meu irmão, porque fica dando spoiler. Tá acontecendo. Óbvio que isso não é a prova de falhas. Algumas pessoas só não vão pegar mesmo, acontece. Outros não vão curtir algum elemento ou não vão mesmo se interessar. E a própria história pode cometer erros. E sim, acho que tiveram momentos que podem incomodar uma parcela mais engajada com a escrita, como o tratamento de certos personagens que ficam de lado no final do jogo, enquanto outros em certos momentos foram introduzidos de uma forma mais brusca do que se recomenda em geral. Quem? Não sei de que ele tá falando, não. Só que nada disso tira o mérito da história de ter feito um trabalho excepcional de narrativa de mistério, sendo um ótimo caso de estudo de como apresentar personagens com técnicas eficientes e usar esse interesse para te guiar durante o mistério.
Game design. Lindo, 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 lindo. Game design é como o jogo te manipula a continuar jogando ele. São as formas de ativar mecanismos de recompensa e interesse no seu cérebro. Claro, isso pode ser usado de forma positiva ou negativa, como vemos com muitos jogos por aí que são basicamente cassinos com menininhas de anime. Em geral, duas coisas são percebidas pelo público jogador quando o assunto é game design. Percebem a parte legal, as combinações possíveis, atributos, otimização, inimigos, padrões, chefões, O mímico. tudo que faz as O mímico é muito desgraçado. batalhas serem divertidas e interessantes basicamente. E percebem também quando tem algo muito ruim. Por exemplo, a famosa polêmica da tinta amarela, que em vários jogos é usada para sinalizar onde o jogador tem que ir. Aí que tá, mano. Joguei tanto jogo. Eu nunca prestei atenção nisso aí, cara. Se eu joguei, mano. Zerei. Fiz um vídeo de 1h30. Eu falei no início do vídeo. Fiz um vídeo de 1h30 falando desse jogo aí. No Leozinho Games, tem lá. Depois veja. Objetos interagíveis Depois já vi. Essa parada da tinta aí. Eu nunca parei pra. Nunca notei isso, não vou mentir. e coisas do tipo. Olha, como também É porque é pra ficar no subconsciente, né, velho? Mas realmente funcionou comigo. Eu nunca prestei atenção nessa porra. trabalho com game design, eu digo que odeio essa abordagem da tinta amarela. Existem pensamentos diferentes sobre isso, mas eu acho que quem apoia isso meio que tá querendo fazer um trabalho meio preguiçoso. Ou é algo que não deu tempo de melhorar. Mas quando vemos isso em projetos gigantes, aí eu não tenho muita boa vontade não. Mas por que isso? Porque tem várias formas equivalentes de transmitir a mesma informação sem insultar a inteligência do jogador, ou quebrar a imersão do mundo. Afinal, quem no meio de uma montanha inabitável e abandonada foi lá pintar pontinho a pontinho de amarelo pra você saber onde é que tem que ir? É foda mesmo, viu? Existem várias soluções elegantes que envolvem a disposição do design nos mapas, composição de luz, conversas na história e por aí vai. Tudo para orientar o jogador pro lugar certo, sem nunca ter um marcador no mapa, ou uma tinta amarela, ou um personagem literalmente Perfeito, perfeito. falando de 30 em 30 segundos o que você tem que fazer. Maldita Atreus! Maldita Atreus! Morra Atreus! Uma das abordagens possíveis, que foi o que a Expedition fez, foi exatamente integrar o lore do mundo com a forma que você encontra objetos interagíveis. Mas já vamos falar disso porque eu tenho até umas críticas de game design pra comentar daqui a pouco. Antes eu queria comentar como o jogo mostra pra você que é possível pular em cima das coisas. Mas esse jogo ele é linear pra caralho, tá ligado? Tipo, você pode explorar o mapa o quanto você quiser, mas só vai ter um caminho pra seguir. Então, foda-se. Durante sua jornada, se você quiser escalar uma pedra, não vai ter uma tinta amarela ali. Às vezes não teremos nada, apenas Eu tô a assistindo distribuição do cenário uma hora toda que semana. irá te convidar a testar se é possível, permitindo a exploração do jogo. Coisa que é apresentada bem no início dele, na cidade, onde há um item no topo de uma caixa e você precisa descobrir como chegar lá. E eu vou ter algo a comentar sobre isso no final dessa sessão. E a outra forma que envolve o lore é a Barra Dourada, que não tá lá nos mapas só aleatoriamente, mas sim porque as expedições passadas iam preparando o ambiente para as expedições que viriam no futuro. Perfeito, perfeito. Então, é proposital dentro da trama que elas chamem a atenção. Faz um sentido, né? Percebe a elegância disso? Não é só algo que faz sentido, mas também entra no tema do jogo, por aqueles que virão depois. E ainda podemos descobrir Que é sobre uma dessas importante. equipes que tinha essa missão. E há até um espaço de glória para eles na história. O trabalho chato que não chamava a atenção, mas que permitiu que o mundo fosse salvo. Descobrimos isso através Fosse salvo. dos registros deixados pelos antigos expedicionários, e novamente, eles misturam o game design com a trama e a lógica. Esses itens são octaedros brilhantes que são o registro do que aconteceu, É um diário. para que as pessoas no futuro não cometam os mesmos erros. Então é bem legal como ele está unido com toda a visão do jogo. Eu gosto do diário. Mas esse nem era o ponto principal que eu queria falar, é só um exemplo de como o jogo possui um carinho e um cuidado. Case comigo, Lune. Mas se o jogador percebe o que é muito bom e o que é muito ruim, o que ele tende a não perceber é o processo bem feito que te guia ao aprendizado, sem ficar jogando 1 milhão de textos na sua tela o tempo todo. E aqui nem o Clair Obscur se safou disso 100%. Mas podemos ver um pouco dessa questão do ensino em como gradativamente vamos ganhando mais possibilidades de combate. Acertar o Quick Time Event do golpe, então desviar, dar parry, depois pular, depois a defesa gradiente e por fim o ataque gradiente. Ela tem a sua dificuldade. Isso dá tempo de você aprender as mecânicas, Você já é casado, eu posso casar com duas. criar builds usando A mulher deixaria eu casar com a Lu. Deixaria era porra. elas, dominar os números e possibilidades, e então ganhar mais opções que expandem as possibilidades e tornam o combate gradativamente mais profundo.
Só que nem tudo são flores. Por mais que a maior parte das pessoas acostumadas com jogos tenha sentido que foi bem suave de aprender o jogo, existem alguns probleminhas de game design na hora de ensinar. Ensinar mais de uma mecânica ao mesmo tempo, seja no combate ou no inventário, jogar paredes de texto sobre como as habilidades funcionam e não permitir você abrir esse tipo de janela de novo, misturar isso com várias outras mecânicas que estão tendo foco, não explicitar o que é um QTE quando ele fala sobre isso, que é o Quick Time Event, e por aí vai. Talvez você pense que é frescura. Sei lá, é porque também tem uns asos, tem asnos também, né, que jogam. Faz um sentidozinho. Mas é esse tipo de coisa que é a barreira para pessoas que não são jogadores entrarem pro mundo dos jogos. É só botar sua mãe pra jogar esse jogo pra Boto não. você ver o que vai acontecer. É verdade. Não, porra, mas minha mãe não jogou nenhum jogo. Começar por esse também. É mesmo agora de pegar até irmão de 4 anos de idade e falar, aí, mami, joga esse Dark Souls aqui pra tu ver como é bom em jogo. Versus pequenos Porra, mas aí também, meu filho. problemas de interface, experiência do usuário e game design vão aparecer. Só que isso é um detalhe. Afinal, um jogo tem que escolher seu público-alvo, e o Expedition 33 claramente escolhe os jogadores em si, e não novos usuários da mídia de jogos. Como seria um Mario da vida. E esse acaba sendo um processo natural. Se começa com jogos mais simples que ensinam o básico e tudo vai progredindo, desde a associação de botões na tela e no controle, a capacidade motora dos dedos e por aí vai. Para você, talvez isso seja natural já, mas todos passam por esse processo quando começam a jogar. Acho que o único outro problema que de fato me incomodou foram os mapas. Eu tentava explorar partes impossíveis deles, subir em pedras que os devs não queriam que eu subisse, mas que dava pra subir. Eu faço isso também. Acabou que eu perdi uma quantidade considerável do meu tempo achando que poderia pegar algum item escondido ou Eu também. coisa do tipo. Isso se dá pelo mapeamento do que é andável e o que não é, e muitos locais que não deveriam permitir você pular ou pisar, permitiam. De qualquer forma, perceba como são problemas pequenos, coisas que só quem estuda o assunto tende a ligar. Outra coisa que só quem gosta de discutir normalmente percebe é a questão da filosofia de exploração. Aqui temos uma filosofia de evitar informações inúteis na tela, como 10 quests listadas ao mesmo tempo, Esse é do World of Warcraft, né? É do Homer. um monte de exclamação no mapa e setas É do WoW também ali. indicando onde você tem que ir. Temos um marcador no mapa mundi e uma aba de itens de quest que mencionam por cima como você talvez possa usá-los. De resto, você que explore e converse com os NPCs. E por que é que todos gostam disso, mas em certos AAA não? Por causa da intenção. O que eu quero dizer? Quando vemos esses mundos enormes, sejam feitos manualmente ou gerados É bonito o mundo do Zelda, né? proceduralmente, parte da intencionalidade dos desenvolvedores se perde. Parte dele se torna só uma forma de aumentar o tempo do jogo artificialmente. Não há um game design ou um level Esse aqui já é ruim já. O Valhalla. design específico Ah, para te fazer encontrar algo. Então o jogo simplesmente aponta onde está essa coisa puta que para não pariu. criar frustração no jogador. Mas aqui, devido ao jogo ser mais autocontido e possuir mapas fechados, é possível ter um maior controle de todos os detalhes e dos possíveis caminhos que o jogador fará, o que permite que tudo seja artesanalmente preparado, dando intenção aos locais, Vai. criando uma sensação de vale a pena explorar, porque os desenvolvedores prepararam algo legal pra mim. Dá pra perceber que a quantidade de elogio é muito maior do que a crítica, e a crítica é uma parada bem especializada que normalmente só nerd do assunto gosta. Isso normalmente significa que tudo do jogo foi mais do que suficiente pra agradar o público. E quanto mais percebemos todo o valor nisso e olhamos pra certos jogos AAA que vêm com combate desregulado, mapas desinteressantes, atividades repetitivas e tal, parte da resposta do porquê Expedition 33 vai destruir o mercado começa a se formar. Uma bizarrice que acontece no meio dos jogos é uma parcela significativa da indústria e dos jogadores acharem que um jogo realista é automaticamente melhor do que um jogo pixel art, 2D, low poly e por aí vai. Tem isso, né? Mas acho que é só a pessoa que tem QI baixo que pensa uma porra dessa. Porque, porra, vai tomar no cu, meu irmão. Tem nada a ver. A proposta do game é o quê? Primeiramente. Ponto de eu já ter visto pessoas Mas já vi aí, gente. Ah, não vou jogar isso não. Por quê? Porque o gráfico é ruim. chamando The Witcher 3 hoje em dia de gráfico de PlayStation 3. Caralho. Pra desmerecer o jogo, porque, bem, de 2019 pra cá, muitas evoluções tecnológicas Ei! Fala do The Witcher 4. O gráfico. Puta que pariu, meu irmão. Puta que pariu. ocorreram e temos gráficos mais realistas agora. Esse, de Tô doidinho pra jogar. fato, é um problema desse tipo de abordagem. Ela envelhece muito rápido porque o público se acostuma com o melhor do agora, e o que era melhor um ano atrás, às vezes nem é mais tão impressionante assim. Perfeito. Mas como fugir disso no 3D realista?
Uma das respostas está em Expedition 33, e é o motivo que separa jogos 3D realistas com visual interessante do jogo 3D realista genérico, chato, desinteressante, que é a direção de arte. E aqui no meio vai ter cinematografia, composição e um monte de coisa tudo misturado. Existe toda uma briga se jogos deveriam ser mais ou menos cinematográficos, mas é inegável que se você ir pela rota do 3D realista e se utilizar de diversas técnicas, não só do meio dos jogos, ou regras de pintura, fotografia, enfim, imagens em geral, mas também adicionar as técnicas de cinema em conjunto com tudo isso, seu resultado pode ficar muito mais único Aí tu falou, viu, e bicho? marcante. Quando todas essas coisas se juntam, informações são passadas por todas as escolhas. Como a cena enquadrada, como a luz bate nos personagens, quais as cores presentes na tela, qual a expressão e linguagem corporal dos personagens, o que está na cena. Por exemplo, um jogo que trabalha isso é Red Dead Redemption 2. Bom demais! Eu tenho que terminar de jogar esse jogo. Ele é um jogo sóbrio, Aí acho que eu vou dar uma maratonada nele essa semana, pra eu acabar até o final de semana. sem loucuras de Clair Obscur, Bom demais. e já tem certa idade, mas a direção da arte ajuda muito a tudo ganhar um ar especial e marcante. Apesar de ser uma resposta relativamente óbvia, assim como vários elementos que já discutimos aqui, é o tipo de coisa que tem sido cada vez mais esquecido. Jogos acham que vão botar um 3D realista boladão e todos os problemas dele desaparecerão. Não terão mais necessidade para um movimento de câmera dramático, composição de cena, uso emocional da luz e cor, decisões estéticas ousadas para incrementar a sensação de algum momento. É só botar um 3D realista e puf, já deu tudo certo, todo mundo vai amar. Cada vez mais vemos que não é o caso. Expedition 33 faz um ótimo uso desses elementos, principalmente para dar vida ao seu mundo surreal, que contrasta bem com a representação fidedigna do gráfico. Fora que todas essas questões Aí artísticas... tomando Ubisoft. Pois é, cara. Pior que tudo que ele ressaltou aqui é só na jabiraca da Ubisoft que faz tudo que ele tá criticando aqui, tá ligado? profundidade Puta que pariu. nesse jogo do que só o visual dele em si, e quem jogou sabe do que eu tô falando. Tudo isso é a manifestação da visão do artista, da É por isso que não vale mais a pena perder tempo com os jogos da Ubisoft, cara. alma que ele deixa dentro do seu projeto, do seu jogo, e não só de um artista, mas vários unidos por uma intenção criativa específica. Sim. Esse tipo de coisa sempre vai destacar os jogos 3D que usam o realismo como muleta, e aqueles que usam para incrementar algum aspecto do projeto e dar mais vida ainda à experiência que querem passar. Grandes verdades estão aí para serem questionadas, seja para confirmá-las e entendermos mais sobre sua natureza e motivo de existir, ou para provarmos que não são verdades. São conveniências criadas por pessoas que preferem estar limitadas à sua própria bolha. RPG de turno não vende mais. Diga isso pra Persona 5, que vendeu mais de 10 milhões de cópias Baldur Gate, Metaphor é Fantasio. em 9 anos, Metaphor e Fantasio, que vendeu mais de 2 milhões de cópias em 8 meses, e Expedition 33, que vendeu mais de 3,3 milhões de cópias em 33 dias. Ah, pois, esse Metaphor eu quero jogar ainda. E continua crescendo. Histórias precisam ser rápidas e pegar na mão do público. Acho Sim. que Expedition 33 Aproveitar que estamos no Frieren tema. e Baldur's Gate 3 discordam. 3D realista. Pera, que Frieren? Eu tô maluco? Acho que Expedition 33, Frieren Ué? Que? Não, calma. Ele tá falando de quê? 3 milhões de cópias em 33 dias. E continua crescendo. Histórias precisam ser rápidas e pegar na mão do público. Ah, tá. É porque Frieren é bem devagarzinho mesmo. Acho que Expedition 33, Frieren e Baldur's Gate 3 discordam. Caralho, vontade de jogar Baldur Gate. Eu não posso ver nada de Baldur Gate, dá vontade de jogar, cara. 3D realista é a coisa Puta que pariu. mais importante de todas nos Tem Baldur Gate 3 no Xbox, Bruno? Aí pra tu jogar mas nós. jogos. É bom demais. Bem, acho que não foi o suficiente para Marvel Avengers, Suicide Squad ou o grandioso Quadruple A Skull and Bones. E nem vou começar a falar aqui Ah, é pra não compensar não. sobre Você que... Não, eu tava falando em questão de grátis. Não é de grátis não, lá no Game Pass? a ideia de que jogos hoje em dia precisam de microtransação para ter lucro, porque acho que todos percebem a besteira que é isso. Um problema autocausado por equipes inchadas, corporações que buscam te vender uma casca vazia, onde gastam o mesmo valor investido no jogo inteiro só em marketing e que abusam de mecânicas de cassino para viciar pessoas vulneráveis.
De tempos em tempos, uma obra ou um jogo aparece para desafiar todas as regras estabelecidas e destruir o mercado. É por isso que eu prefiro esperar e ver o que é que as pessoas estão falando das coisas. Não porque vai piorar as coisas, mas sim porque vai purgar o que é ruim e trazer o bom, relembrando os jogadores o valor do próprio dinheiro, relembrando a qualidade que podem receber dos jogos, relembrando o que é bom de verdade, e não só uma forma rápida Decidi e malandra esperar. de tirar dinheiro da sua carteira. A cada Baldur's Gate 3, Expedition 33 e vários outros grandes, pequenos AAA e indies, a cada jogo de qualidade que você sente a paixão dos desenvolvedores e o respeito ao seu dinheiro, é um passo que você dá para evitar um jogo feito propositalmente para te viciar e te tratar como uma vaca leiteira. Expedition 33 vai destruir o mercado dos jogos, porque se os jogadores saírem da caverna e verem como estavam apenas vendo sombras do que realmente poderiam ter, não vai ter caminho de volta. Você ganha com isso, e o único que perde são as empresas gigantes que te tratam como um número com cartão de crédito. Cada grande jogo inspira outros grandes jogos, é um tipo de movimento imparável. A cada dia fica mais fácil de produzir um jogo de alta qualidade. E claro, vários jogos medianos e ruins feitos por equipes apaixonadas também vão sair. Mas faz parte do processo de aprendizado. Cada jogo feito com amor que dá errado e cada jogo feito com amor que é um sucesso. Cada um deles cria o caminho para aqueles que vêm depois. É agora que Carai, toma! Toma, ele pegou a proposta do Expedition 33 e botou até no mundo dos games. eu vou pedir o like, inscrição e tudo mais. Muito foda. E aí a gente conversa desses assuntos de forma séria. Só que o vídeo ainda não acabou. Esse vídeo foi uma mistura de análise com reflexões sobre o Assim, ele vai falar agora do que ele sentiu. mercado e também uma forma de espalhar a Críticas, mensagem de que críticas. existem jogos bons em todos os gêneros e de Críticas. todos os tamanhos. Esse papai. é um negócio até bem importante pra mim. Sei. Somos sócios de uma publicadora de jogos, Anúncios Games, e valorizamos muito a liberdade dos desenvolvedores, a experiência do jogador e o preço justo do jogo. Por isso, histórias como essa inspiram, mostram que tem espaço no mercado para iniciativas diferentes. O Brasil ainda tem muitas questões para superar para criar um Expedition 33 da vida, que custou pelos cálculos de alguns 30 milhões de dólares. Um valor bruto grande, mas que mesmo assim é 10% do valor de vários títulos AAA. A boa notícia é que desenvolvedores Caro apaixonados demais, fazem hein? um trabalho acima do normal. caro, E hein? o resultado, independente de ser um jogo enorme ou pequeno, é especial. Então fica aí o convite para você conhecer Anúncios Games. Vou deixar o link da Steam aqui na descrição. E fiquei de mostrar pra vocês minha teoria enquanto jogava, né? Vou mostrar o que eu mandei pro meu Aquele amigo joguinho de briga que eu joguei dessa empresa, o jogo Pex. permitir esses raciocínios durante a Pocket história Bravely. sem entregar o que é, deixa Zerei. claro como sua narrativa e game design estavam muito bem alinhados. Não seria possível algo assim em um projeto que não tivesse essa visão coesa. Cara, se eu tivesse que fazer teorias malucas desse ponto da história, é que, sei lá, é muito estranho. Olha só, teoria maluca. Vou te mandar no próximo áudio. Dentro da mansão, você tem globos, né? E PC. o globo aparece o mundo, Steam. a Terra. Brasil, né? América do Sul, do Norte, Europa, Ásia. Só que o mundo diz que os Gestrals existem no nosso mundo, assim como os Yetis de gelo lá. E isso é muito estranho, porque não faz sentido de ser o nosso mundo com essas criaturas. E aí tem muitas perguntas, né? O que é o Esk? O que são os Gestrals, esses bichos? Eles existiam antes da fratura. Sendo que eu imaginei que eles deveriam ter sido misturados com o mundo da fratura. E aí dentro de Lumiere tem toda a quê? questão de tipo, eles sabem dos Gestrals, eles acham que existe, e o Esk também. Então toda essa história parece um sonho, né? Pelas coisas flutuando. Não é que eu pego dar alguma coisa errada, aquela porra. Essa história parece um sonho. Então, se fosse pra fazer uma loucura, até porque o jogo trabalha com a questão dos sonhos da Maelle, que ela vê coisas que os outros não veem, desde criança, ela não tem pai nem mãe, ela chegou lá do nada, ela falava com ela pequena e tal. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com um sonho ou uma arte. Uma história dentro da história. Por quê? Dentro da mansão também, você tem um quadro que não tem nada pintado, e ele é interagível, fala, não tem nada aqui. Esse quadro não está pintado ainda. E aí você tem todo o flashback da família ser artista. E a questão da arte ali a arte é um espelho, é um reflexo e um espelho da pessoa que está fazendo ela, né? Ela reflete ela e outra coisa lá, agora eu não lembro, mas são duas coisas, né? É um espelho, mas também é o seu próprio reflexo. Enfim, acho que é isso, né, que ele fala, enfim. E os três eram artistas, né? A Maelle, a Alicia, ou a própria Alicia é a Maelle de alguma forma bizarra, e o Verso, só que o Verso gostava de música. No quarto do Verso, a gente vê um bonequinho do Esk, de criança, assim como trens, várias coisas do jogo estão dentro do quarto do Verso. E eu imagino que se eu procurar nos outros quartos que eu já liberei, a mesma coisa vai acontecer. Eu vou ter reflexos do jogo no macrocosmo ou no microcosmo, vamos dizer assim. Normalmente, isso O parece... cara estudou um a sonho. casa, né? Então, ou um mundo fictício. Então, é muito estranho essa incongruência do planeta Terra com o Lumiere. Ou a Audi Lumiere, ou o que a gente tá vendo nesse jogo. O cara é bom mesmo. Porque nada se assemelha ao mundo real de fato.
Todas as espécies são diferentes, as coisas são bizarras e tal. Nada tem rosto. Outra coisa de sonho é que a gente não vê rosto direito, né? Então ninguém ter rosto, os inimigos, o Curator e tal, não ter rosto também pode ser uma questão. Tudo pode ser o sonho de alguém, tudo pode ser a história de alguém, a arte de alguém, e a gente tá vivendo aquilo. De É. alguma forma. Até porque o Gomage é apagar, né? Você apaga a pessoa da existência. Apagar é um ato de história, é um ato artístico. Você apaga algo que foi escrito. E talvez eles sejam usados, reutilizados de outra forma, né? Cabe é bom. O pai do Verso, ele fala sobre você tá preparado para pagar o preço por você mesmo, mas tá preparado que os outros paguem o preço por você? Fala que eles vão desaparecer. Eles falam, você sabe qual que é o terror de desaparecer? Suas paixões, suas alegrias, tudo isso vai virar um nada. Mas, porra, a morte barra o Gomage é o próprio nada, teoricamente, na perspectiva de quem tá vivo naquele mundo, né? Só que falar isso pro Verso, dá, junto do resto das informações, dá a entender que a partir do momento que essa história acabar, eles acordarem, alguma coisa acontecer, todas essas memórias vão desaparecer e possivelmente essas pessoas que existem só no mundo dos sonhos, entre aspas, vão desaparecer. E quem são as pessoas que vivem no mundo dos sonhos? É todo mundo menos a família principal. A família principal seria quem realmente existe. E está preso nesse sonho ou nessa arte ou Cara, eles jogam até em que parte, bicho? alguma coisa do tipo, Acaba acertou a porra da lore todinha. né? Eles são imortais. Não, uma coisa é teorizar. Eu teorizei realmente uma porra, o cara acertou a lore todinha, mano. Pode ser, enfim, Fila da puta. o que levou a isso do mundo real para esse mundo bizarro, não sei. Mas eles são diferentes de todos, né? Eles são imortais, eles têm domínio desse mundo, eles são muito poderosos. A casa deles está separada em todo o planeta ali, toda a região deles. Ou seja, isso significa que esse mundo é um reflexo das próprias coisas de dentro da casa dessas pessoas. Então, também tem o quadro que mostra a equipe de desenvolvimento, mas aí eu acho que já né, não entra na teoria. Então, e os quadros, né, representam muitas das coisas que estão do lado de fora do jogo. É tudo meio abstrato, mas segue mais ou menos a mesma temática. Então, é isso. Ou é um sonho, ou é uma obra de arte. Você tá dentro dela. Tipo Mario 64. Ô, filha da puta, manda depois. Não joguei prestando muita atenção. E as Desgraça, mano. pessoas que estão lá são as pessoas que vivem nessa bolha da dimensão. Imagina se tivesse prestando atenção. Mas a partir do momento que você fechar essa bolha, seja um sonho ou uma obra de arte, tudo isso vai morrer. E a Maelle é diferente porque ela tá conectada a isso junto do Verso, junto do velho. E, enfim, não sei exatamente qual que é a situação, né? Falta informação. Mas se eu tivesse que fazer, entre aspas, milagre com nada, seria isso. Fora que tem todo o tema de arte, o jogo todo, né? O Pictus, o Chroma, né? As cores, né? O gradiente, tudo coisa de cor. E o jogo todo tem essa questão de arte. Então, eu acho mesmo que é alguma coisa parecida. Até porque, né, a criatura pintar um número lá, 33, 32, 31 e vai descendo. É muito doido, sabe? Tipo, nada nesse jogo faz sentido. Isso tem muita cara de ser um sonho ou uma história. A imaginação, né? Esse que é o ponto principal, eu acho. Imaginação. Mais especificamente de arte, né? Pensei nessa teoria agora. Enquanto É só essa parte aqui que ele errou. eu jogando, não pensei. Agora que você me perguntou, eu comecei a raciocinar. Algumas informações são tipo, pô, tem um ESC em cima da cama do Verso. Porra, estranho. Mas aí depois eu fiquei, Então... E eles lembram do que era do passado, né? O que era antes. Sei lá, muito estranho. Mas nada nesse jogo faz sentido positivamente, né? Acho que é isso, vou dormir agora. O seu maldito, tu me fez pensar agora, tá? Eu ia dormir, mas eu lembrei de coisa. Acaba não consegue. O Renoir, ele fala que com o tempo eles vão ver que o que ele tá fazendo não é uma crueldade, Bruno. é uma piedade. No caso, matar as pessoas, né? E ele mata sem problema algum. Por quê? Né? Provavelmente porque a morte desse mundo da forma que tá não é uma morte definitiva, ou é uma morte que mantém uma alma, ou, enfim, ou é menos pior do que você ser apagado da existência como seria se você acordasse, vamos dizer assim, ou algo do tipo. Então ele fala isso sobre não é uma crueldade que ele tá fazendo. Ele, tipo, você deveria agradecer por estar fazendo isso. Então, pode ser uma coisa do tipo. E olha que curioso, né? O cara fala que ele faz parte da Expedição Zero. E eu até, entre aspas, acredito nisso, se não for mentira, né? Porque É mentira. ele entrou nesse sonho, nessa arte, dessa mesma forma, e é uma bagunça. Mas eu acho que também pode ser uma mentira, dependendo da situação. Porque... né? A gente não sabe de onde aconteceram as coisas, de onde eles vieram, do mundo anterior. Caralho, meu irmão, tu vai te fuder. Ele pode, tipo, ter feito parte da Expedição Zero, mas não fazer sentido as coisas. Ou simplesmente nem existiu a Expedição Zero, ou ele nem participou dela. Porque ele sempre esteve na ilha. Porque sempre esteve dali, porque ele sempre foi especial. Ele faz parte dessa memória, dessa arte, dessa intenção desse mundo. Enfim. Queria saber onde ele tinha jogado, bicho. Porque, né, cara, esse maluco é cabuloso demais. Agora eu vou dormir. Doideira, né? É o que eu falei. Você pode até imaginar algo, mas não tem aquela certeza. Isso me deixava doido. Me diz aí qual foi a sua teoria enquanto você jogava. Obrigado por ver o vídeo e falou! Cara, eu teorizei, tipo assim, eu achei que a gente tava jogando um jogo, a gente tava dentro de uma
aventura feito pela Artfaz. Eu tinha criado essa teoria aí. Mas eu fiquei só nisso aí mesmo, meu irmão. Que eu também maratonei, já almocei o jogo. Merendei, almocei, jantei por 2 dias até zerar. Muito bom, cara. Não tive tempo não pra ter esse raciocínio todo, não. Mas Ave Maria. Acaba acertou a desgraça do jogo todo, mas esse cabelo é um monstro. Esse cabelo é um monstro da teoria, Barão. Não tem jeito.